Ah, mas ele não está reclamando de dor. Quando, na verdade, é muito difícil um cão ou um gato reclamar de dor de forma vocal. Tempo Pet. Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo Pet. Eu sou Rodrigo Macambira, diretor médico do Hospital Veterinário Guararapes Vet Center. E hoje vamos falar de uma temática muito interessante, mas que ainda traz muita dor de cabeça para os tutores, donos desses pets. Tá? Vamos falar de ortopedia veterinária. E para isso, hoje, trago convidados mais que especiais. Trago o Dr. Vitor Barbosa, médico veterinário do Hospital Veterinário Guararapes Vet Center, especializado em ortopedia e neurocirurgia pela Anclivepa, não é isso? É a Anclivepa São Paulo. E um dos médicos veterinários que compõe a nossa equipe. E também trago a tutora, mãe da Jolie, Natália Benevides. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre esse universo da ortopedia e vamos entender algumas coisinhas ligadas a isso. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, vai ser um prazer fazer esse programa com vocês. Bom, hoje a gente tem muito assunto para discutir, muita coisa para falar. Eu queria que vocês ficassem à vontade para me interromper na hora que quiserem, mas eu queria começar perguntando a seguinte coisa para você, Vitor. Hoje, a ortopedia veterinária, ou quando a gente fala de ortopedia, é muito mais do que a gente falar de osso quebrado, não é isso? É muito mais. Hoje a gente está falando, quando a gente fala de ortopedia veterinária, a gente está muito semelhante à medicina humana, se a gente não tiver igual à medicina humana. Então, hoje a gente fala muito não só de osso quebrado, não só daquela traumatologia clássica, mas a gente fala muito de prevenção de doenças, a gente fala de tratamento de doenças articulares, tratamento de desvios angulares, então, dar qualidade de vida para o pet. A gente vê muitos pets com doença congênita que a gente consegue auxiliar no tratamento, fazer o diagnóstico precoce e aí sim direcionar o tratamento desse paciente. E a ortopedia veterinária não é só osso, né? Então a gente está falando de musculatura, articulações, o cirurgião ortopedista na veterinária acaba sendo aquele que trata a coluna também, então a gente está falando de doença de disco, traumas de coluna, realmente é algo muito um mundo muito abrangente. Com certeza. E Natália, me diga uma coisa, a gente estava conversando agora há pouco nos bastidores e você me falando que uma das preocupações, obviamente, é que a sua bebê não é mais tão bebê, ela já é uma senhora, né? E quais são hoje as tuas preocupações quando você pensa na parte ortopédica, locomoção? Você já nota alguma diferença do antes para o agora, ligada à idade que ela está apresentando? Pronto. Um prazer estar aqui com vocês. Então, Rodrigo, realmente eu estava até conversando com o Vitor mais cedo que a preocupação maior, por ela ser uma cachorrinha de grande porte, né, e idosa, é exatamente a questão da mobilidade, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, se é assim a condição dela, né, começar a realmente progredir, será que ela vai parar de andar? Eu acho que essa é a maior preocupação que eu tenho assim, no momento, sabe? Eu acho que é uma preocupação que todo mundo tem. A gente vinha falando sobre longevidade, a gente vinha falando sobre esse contexto do que fazer para o nosso pet chegar o mais saudável possível na terceira idade. Né? Porque, na verdade, o que a gente quer é isso. E quando a gente fala, Vitor, da ortopedia e dos principais problemas que estão acumulados aí, a gente tem a dor muito envolvida nesse contexto. A dor está diretamente ligada à parte ortopédica, não é assim? Com certeza. A dor é totalmente ligada ao nosso quadro ortopédico. Inclusive, é nosso mediador para tomar decisões dependendo da avaliação do paciente. E é muito interessante falar sobre dor na medicina veterinária, que muitos clientes chegam no consultório falando: ah, mas ele não chora. Ah, mas ele não está reclamando de dor. Quando, na verdade, é muito difícil um cão ou um gato reclamar de dor de forma vocal. Então, é muito difícil você ver ele vocalizar de dor. A gente vê muitos pacientes que quebram a pata e não dão um pio, mas ele não pisa. Então, para a gente, dor é muito mais intrínseco. É claro que a gente consegue perceber dor no toque físico, na anamnese, mas dor, para a gente, quando o tutor vem trazer um histórico, Vitor, antes ele levantava tão fácil, hoje está difícil. Do jeito que você comentou comigo lá embaixo. Antes ela subia lances de escada, hoje ela não sobe mais. Isso não é preguiça, não é dor. Ela sente dor ao fazer tal movimento. E aí ela simplesmente para.
É o jeito deles dizerem pra gente que estão com dor. Então é importante isso. É importante conscientizar o responsável pelo paciente para que ele saiba perceber esses sintomas e consiga, com maior brevidade, chegar até a gente consegue ajudar de forma melhor. Porque é totalmente diferente chegar cedo, com sintomas baixos, a gente consegue modular, consegue melhorar a vida do paciente, ou chegar numa situação que realmente só um milagre, é mais difícil. Né? Então, essa parte da dor é muito importante a gente comentar. Eu vou deixar essa conversa fluir bem hoje aqui, eu não vou seguir roteiro, não. Eu vou deixar essa conversa fluir, porque quando a gente fala de dor, e é um assunto que me apetece bastante, porque hoje uma das maiores dificuldades que nós temos como médico veterinário, e eu me incluo nesse contexto porque trabalho diretamente com tratamento de dor, é limitar e tirar a dor do paciente. E na ortopedia a gente tem muito disso, muito dessa tratativa, né? Que artifícios hoje a gente poderia ter dentro da ortopedia como um todo para poder tentar limitar ou minimizar os quadros de dores nos pacientes? Haja vista, obviamente, uma dinâmica de problemas que a gente possa apresentar, desde problemas de coluna, desvios angulares, luxações, traumas, fraturas, enfim. Mas o que a gente pode utilizar e o que as empresas têm feito para poder melhorar esse quadro de dor? Nossa, cara, então assim, a gente tá hoje, eu sempre falo para meus clientes, cada ano que passa esse discurso ele se fortalece mais. Se a gente fosse escolher um período da era veterinária para ter um cão com alguma doença articular, uma displasia ou alguma fratura, alguma doença de disco, esse momento era hoje. Porque a gente chegou num nível tecnológico que a gente consegue suprir muito bem as necessidades desse paciente, bem como na medicina humana. Então, por exemplo, vamos falar de artrose, que provavelmente é o caso da sua moça. Hoje, o tratamento da artrose de forma conservadora, não cirúrgica, ele é absurdamente multimodal. Então, a gente tem suplementações que a gente pode fazer, e a gente tem empresas fantásticas como as suplementações da Avert, que a gente pode utilizar, que contém ômega, que contém colágeno hidrolisado tipo 2, condroitina, glucosamina. A gente tem medicações para dor aguda, como dipirona, anti-inflamatórios, não esteroidais. A gente tem medicações para dor crônicas neuropáticas, como gabapentina, pregabalina. A gente tem anticorpos monoclonais, como o Librela, por exemplo, que é fantástico no controle de dor, certo? A gente tem indo um pouco mais para terapias mais alternativas. Óleo de cannabis, acupuntura, moxa, é um mundo. Fisioterapia. E a fisioterapia, que era a última coisa que eu ia comentar. Então, hoje a gente tem, que não tinha antes, e você é a pessoa para comentar sobre isso, o Rodrigo começou a fazer ortopedia há 15, 20 anos atrás, né? E hoje a gente tem fisioterapeuta na nossa porta. Então, é muito mais fácil tratar. Todos os pacientes que vêm para mim encaminhados com problemas osteoartróticos principalmente, todos eles possuem indicação de fisioterapia. Porque com a fisioterapia a gente consegue tirar a inflamação articular sem uso medicamentoso, então não vai forçar o organismo do paciente, certo? Além disso, a gente consegue melhorar a massa muscular do paciente. E trazendo tudo isso da medicina humana, a gente bem sabe, se você tem uma massa muscular mais fortalecida, você sente menos dor articular. Não tem como. Então, assim, hoje a gente tem inúmeros pilares que a gente pode construir para dar uma qualidade de vida para o paciente. Realmente é a melhor época que a gente podia ter, a época de hoje. Bacana falando sobre a fisioterapia, porque é uma temática que existe na medicina humana desde muito tempo. Sim. E acho que muito antes da gente pensar em utilizar a fisioterapia na medicina veterinária, ela já vem se empregando com sucesso na medicina humana. Mas como mudou esse conceito da fisioterapia como um todo. E hoje a gente vê algumas questões da fisioterapia em si intrínsecas dentro do ambiente hospitalar, como por exemplo, uma fisioterapia, e a gente pratica muito isso no hospital, no pós-operatório imediato. Somos pioneiros nisso, né? Essa é a grande verdade. Nós somos pioneiros nisso. Então, por exemplo, um paciente acabou de sair de uma cirurgia, uma correção de uma luxação de patela em joelho, e ele ainda ali sedado, retornando da anestesia, o fisioterapeuta entra e inicia todo aquele processo de fisioterapia, controle de dor, analgesia. Tirar o edema. Tirar edema. E como isso, como a gente vê um resultado a curto prazo, na verdade, na recuperação desse paciente. Né? Tinha cirurgias que foram muito marcantes, para mim, pelo menos, porque cirurgias que mudaram a literatura. A gente tinha cirurgias como uma retirada de cabeça de fêmur, né, uma artroplastia excisional de cabeça e colo femoral, que na literatura diz que o paciente volta a pisar com 14 a 21 dias. Quando a gente começou a protocolar fisioterapia de pós-operatório imediato, a gente via pacientes voltando ao apoio com 7 dias. Então, assim, era coisa que
mas a literatura está falando isso. Tipo assim, mas a literatura não tinha a fisioterapia. Com a fisioterapia, a gente conseguia reverter esse quadro muito mais rápido e reabilitar o paciente muito mais rápido. Toda vez que o doutor me pergunta, mas, doutor, é obrigatório? Não, obrigatório não é. Nada é obrigado. Mas que vai melhorar significativamente, vai. Isso é um grande ponto. Bacana. E quando a gente fala sobre tecnologia, eu queria que você fizesse, literalmente, assim, uma timeline do que era quando você ainda era aluno de medicina veterinária, a quando a gente começou a trabalhar juntos, a sua evolução dentro da ortopedia, fizesse um timeline em termos de tecnologia, da evolução de tudo isso e os benefícios que essas tecnologias trazem hoje no trabalho da ortopedia. Quando a gente fala de tecnologia dentro da ortopedia veterinária, é tudo aquilo que me fascina, essa é a grande verdade. Por muitos, eu sou rotulado como um cirurgião ortopedista meio Nutella, porque eu não gosto de trauma, certo? E porque o trauma é aquela coisa de sempre, cachorro atropelado com osso para lá, osso para cá, que você tem que desenrolar ali na hora. E eu gosto do planejamento. E hoje, quando a gente fala de tecnologia dentro da medicina veterinária, a evolução para a ortopedia foi gigantesca. Começa que antigamente, às vezes, nem raio-x tinha. Você entrava sem saber. Hoje é impossível a gente entrar numa cirurgia sem radiografia, certo? Na época que eu era aluno, por exemplo, a gente não tinha técnicas que já são difundidas no mundo inteiro e que só chegaram para a gente depois, certo? Então, hoje, dentro da medicina veterinária, com auxílio de tomografia computadorizada, ressonância magnética, capacidade de reconstrução tridimensional, de impressão tridimensional de pacientes, a gente consegue planejar e já deixar a estratégia toda montada para realizar uma cirurgia com muito mais perfeição. Por exemplo, a gente falar uma cirurgia aqui de uma TPLO. É uma cirurgia que a gente radiografa o paciente, eu mensuro tudo num software online e eu já sei exatamente o que eu preciso fazer, qual o tamanho de cada parafuso, qual placa eu vou utilizar, quanto que eu tenho que rodar. Eu já sei. Eu já vou entrar e descobrir, putz, isso aqui não era para estar aqui. Não. Tudo que eu vou fazer, na teoria, eu já sei porque eu já consegui planejar com auxílio de software tridimensional. Então, essas facilidades que antes não tinha, antes a pessoa imprimia o raio-x, pegava um transferidor, ia lá, media o ângulo no papel, assim, é muito fácil errar. Mas com o software é muito diferente. Então, hoje, não só na ortopedia, nem em outras especialidades, mas na ortopedia veterinária a gente tem um avanço tecnológico que ajuda muito. Né? Tomografia, ressonância, planejamento 3D, impressão 3D, isso mudou a ortopedia veterinária. Mudou completamente. Não é mais só osso quebrado. Nunca foi, mas hoje não é mais. Bom, agora vamos começar da seguinte maneira. A conversa eu queria que ela fosse fluindo da seguinte maneira. Imagina um tutor que vai escolher um pet. Então, dentre as raças, dentre as condições, vamos tentar juntar a raça a principais problemas que a gente possa encontrar. Seria mais ou menos essa a pergunta. Entendi. Então, por exemplo, um bulldog. Então, vamos começar pelo bulldog, até a gente ir andando pelas principais raças do momento. Assim, se a gente for falar de bulldogs, tanto o inglês quanto o francês, na medicina veterinária, a gente já tem algumas particularidades em si. Certo? O bulldog por si só, ele é um paciente que ele é propenso a ter distúrbios de coluna, como a doença do disco intervertebral, síndrome de Caldequin, etc. Porque ele já possui vértebras mal formadas no seu caráter genético. Então a gente vê bulldogs com hemivértebra, a gente vê bulldogs com vértebras faltando, mal formadas. Isso já é genético dele, não tem o que mudar. E o que a gente esperaria, por exemplo, de sintoma clínico nesse paciente? Sintoma clínico de hérnia de disco normalmente é dificuldade de caminhar ou paresia e plegia dos membros. Vamos falar basicamente, assim, vamos entender o que é paresia. Então, era isso que eu ia falar agora, calma. Então, assim, imagina que você está em casa, do nada o seu cachorro deu um grito e do nada você começou a ver ele andando com as patas da frente e arrastando os membros de trás. Então, ele não consegue posicionar, é como se fosse uma pessoa paraplégica. Ele não consegue ter essa consciência, essa noção de pisar. Então, os pacientes com hérnia de disco, eles têm essa facilidade de perder o movimento das patas de trás ou da frente, enfim, dependendo da localização. E no bulldog, isso é intrínseco pela má formação que ele tem de coluna. E a gente pode ver, existem estudos que já mostram pacientes
bulldogs com menos de 1 ano e meio apresentando doença de disco intervertebral. Então é algo que, se eu tenho um bulldog, eu já preciso saber que eu preciso ter cuidado com isso. Preciso ter cuidado com o peso dele, preciso ter cuidado de pular de sofá, de cama, de subir dessa escada. Esses cuidados eu preciso ter, com certeza, se eu quiser que meu paciente, meu cachorro tenha saúde, né, qualidade de vida. Outra raça da moda, Spitz. Raça do momento, Lulu da Pomerânia. Em todo canto, né? Em todo canto tem. Spitz, a gente preza bastante por doenças de membro pélvico, né, das patas de trás. Então, a gente vem de doenças que normalmente se via em cães de grande porte, como a displasia coxofemoral. Spitz hoje é campeão. Ontem eu atendi 3 pacientes com um quadril realmente muito ruim. A gente nem imagina, porque eles estão tão Esse é o pequenininhos. Esse é o ponto. Exatamente. Então, assim, a displasia de quadril, ela é muito evidente no Spitz. Muito, muito evidente no Spitz. E muitos tutores, realmente, como você acabou de me falar. Vitor, mas eu nem imaginava. Como é que pode? Mas isso não é doença de labrador, de golden retriever, de rottweiler? Mas a gente vê muito Spitz, Lhasa, Yorkshire, muitos com displasia de quadril. E aí, como é um cachorro muito pequeno, e a gente tem algumas teorias que falam de reorganização biomecânica da perna por causa da displasia do quadril, a gente vem na consequência, que é a luxação de patela. Então, esses pacientes, eles possuem uma luxação de patela congênita. A patela sai do canto e vem para o meio da perna de forma congênita. E essas são informações que a gente precisa expor para o tutor nos primeiros atendimentos, porque é algo cirúrgico em qualquer grau. Imagina que a perna tem vetores de força que direcionam a patela para frente. Nesse cão, no seu cachorro, o vetor de força está torcido, está trocado. Então, eu tenho uma mudança do eixo da perna. Se eu não corrigir de forma cirúrgica, isso só vai piorar, isso só vai causar outros danos, outros problemas, compensações em outros membros, e aí a gente não para de falar. Se a gente for falar de consequências de luxação de patela, realmente é bem complexo. Shih Tzu. Shih Tzu a gente acompanha nas raças que a gente chama de condrodistróficas, como Shih Tzu, Lhasa. Então a gente vê muito displasia de cotovelo, displasia de quadril, certo? Como a gente tem, o que é condrodistrófico, né? Que o osso não segue o formato de um vira-lata, um osso padrão, por exemplo. Então eu tenho um osso pequeno, no qual a parte de cartilagem ela é má formada, então eu tenho malformações no desenvolvimento do paciente. Então esses pacientes, por exemplo, a gente tem 4 linhas de crescimento aqui no braço, né? Distal aqui de radiuna e proximal de radiuna. Esses pacientes, por algum motivo, fecham uma dessas linhas de crescimento antes de todas as outras. E aí eu começo a ter um desvio do osso, porque uma linha de crescimento fechou cedo. E aí eu vou ter uma displasia de cotovelo, uma osteoartrose depois, então isso precisa ser colocado. Essas raças todas, se a gente vai falar aqui, a gente não vai acabar. Pois é, eu estou citando algumas raças da moda, algumas que a gente hoje vê com maior frequência, porque é a casuística que a gente encontra. Por exemplo, a gente estava conversando um pouco mais cedo e você comentou que a sua menina, ela tem displasia, ela tem um diagnóstico de displasia. Quais são as alterações que você encontra com frequência? Assim, que você observou até levar ela para o médico veterinário. Pronto, foram alguns sinais assim que eu fui realmente observando, né, durante algumas semanas. A dificuldade para se levantar, né, isso aí foi uma coisa que eu acho que é bem comum. Acho que é um clássico, né? É o sintoma. Pois é. É o sintoma. Ela também, a gente tem aquela bandeja inteligente, né, tipo um banheiro inteligente dela, e ela era um pouquinho suspensa. Eu comecei a perceber ela com dificuldade também na hora de sair dela, sabe, tipo fazia uma bagunça na bandeja. Eu falei, não, ela tá com dificuldade pra, tipo, fazer esse pequeno salto, né? Que ficava, assim, uns 20, 30 centímetros acima. Outra coisa que, assim, às vezes é aquela coisa da dor, né? Que o doutor falou. Eu acordava de madrugada, ela muito ofegante. Aí eu comecei a achar estranho isso, sabe, assim. E aí ela tá muito ofegante. E às vezes é um sinal que você pode achar que a cachorra tá só respirando mais forte, não é? E ela tava, quando eu levei no veterinário, aí ela tava com pressão alta por conta da dor, né, que ela tava sentindo. Então, foram várias coisinhas que foram se encaixando. E aí o exame clínico, né, aquela coisa. E hoje ela faz, obviamente, um tratamento para melhorar a qualidade de vida. A gente começou a reduzir peso, então a alimentação, né, para obesidade, a suplementação. Aí eu estava falando com o doutor também em relação à mobilidade, porque assim, para ela perder peso, até isso dificulta um pouco, porque eu não consigo mais caminhar tanto com ela, né?
Então, tem que ser aos poucos. E é um contrassenso. E a gente sabe hoje que a obesidade e o excesso de peso acaba sendo um dos fatores limitantes e que ajudam a contribuir negativamente para as doenças articulares. Com certeza, é o pior fator, né? Essa é a grande verdade. Para doença articular, o fato do sobrepeso da obesidade do cão é o pior fator, junto com um ambiente liso, por exemplo, um piso liso. Eu sempre comento assim, a gente atende tutores de diversas classes econômicas. Então, tutores que têm um poder aquisitivo um pouco mais baixo, eu chego a frisar várias vezes, enquanto eu explico a receita, que nada daquilo é tão importante quanto a perda de peso. Se ele conseguir fazer com que o paciente perca peso, é superior, isso em literatura é mostrado que é superior a anti-inflamatório, medicação de dor crônica, fisioterapia, nada supera o poder da perda de peso. Nada supera, certo? Então, assim, é fundamental que a gente faça o controle de peso nesses pacientes. E entra em contrassenso, porque é um paciente que não caminha bem. Então, como é que a gente vai fazer esse cão se exercitar mais? E aí que vem as medicações, né, que a gente pode abrir mão. O nosso objetivo, quando a gente pega um paciente como o seu, né, como a Julie, é fazer com que ela não tenha dor, para com que ela consiga melhorar a musculatura, perder peso sem dor. Então, eu sempre uso esse termo, a gente usa as medicações de muleta. Eu não quero que ela tome remédio para o resto da vida, não é o meu interesse. Eu quero que ela utilize ali uma gabapentina, por exemplo, durante 6 meses, para que durante esses 6 meses ela consiga fazer uma fisioterapia, baixar o peso, e daqui a 6 meses a gente diminua a dose dessa gabapentina. Porque a musculatura dela está tão boa que ela não precisa mais. Ou a gente tira, ou a gente estava usando 3 medicamentos e agora só está usando um. Está mantendo só na suplementação, está mantendo só na fisioterapia, que agora não é mais 3 vezes por semana, agora virou uma vez por 15 dias, sabe? Então, a ideia é reabilitar o paciente para que ele não precise mais das medicações, certo? Então, o peso é fundamental. É bacana a gente fazer essa analogia, e hoje essa analogia ela é muito bem comparada com o paciente humano. Então, idêntico. Hoje os médicos humanos, né, eles trazem como tendência de longevidade um paciente que se alimenta bem, sim, um paciente que se exercita e tem uma alimentação, exercício e uma boa genética. A saúde mental, assim, a saúde mental hoje, a saúde mental, eu acho que ela vem hoje, principalmente nos dias atuais, como um fator que auxilia e, na verdade, seja tão importante como as outras, sim, né? E é até bom você ter falado isso, porque a gente extrapola isso para a medicina veterinária com também. certeza. Hoje a gente vê muitos pacientes estressados, exato, né? Cães e gatos que precisam de medicamentos ansiolíticos para poder fazer o controle de estresse. Isso é um fator que, na verdade, é um tema até para outro podcast. É um tema gigantesco, né? É um tema que não tem fim. A humanização dos pets vem trazendo problemas para eles também. Mas essa analogia é importante ser feita, que o paciente humano, ele se assemelha. Então, nós humanos precisamos de uma musculação, de um exercício físico, controle alimentar adequado, então alimentação que vai diminuir radicais livres, uma série de coisas. E a medicina humana ela está caminhando para isso, a medicina veterinária, porque busca-se hoje a longevidade, não é assim? Exato. Busca-se a longevidade. E quanto mais saudável for a rotina e a vida desse pet, mais ele vai viver, né? E aí vem a questão da obesidade nesse conceito. Exatamente. Puxando só esse gancho, Rodrigo, para a gente finalizar esse assunto, justamente o que você comentou de displasia, né? Se não tiver o fator ambiental, na teoria, a displasia não se manifesta. Então, assim, eu tenho a displasia como um fator genético. É uma doença genética, ele nasceu com isso, certo? Só que, para eu gerar uma síndrome displásica, e síndrome é um conjunto de sintomas, que é tudo isso que você me descreveu, dificuldade, a dor, etc, etc, eu preciso do ambiente. Então, só é pior porque ela tem sobrepeso, só é pior porque o piso é liso, só é pior porque ela não tem uma rotina de exercício, só é pior porque, sei lá, porque ela foi castrada e não tem taxa metabólica para isso, entendeu? Então, assim, é muito importante a gente fazer esse link da medicina de longevidade para a veterinária, porque não tem como fugir. Ambos somos mamíferos, ambos somos animais. Não tem como fugir do que é uma tendência para a medicina humana. Obviamente, respeitando as analogias, né? Mas não tem como fugir. A ideia é justamente trazer isso para dentro da veterinária também. Eu queria fazer uma pergunta, e fique à vontade, Natália, se quiser interromper ou quiser complementar. Hoje, na visão do ortopedista, né, do veterinário ortopedista,
qual a correlação, tanto as correlações positivas e negativas da ortopedia com a castração. Rapaz, você tem alguma dúvida desse assunto? Você quer complementar? Eu não sabia nem que tinha, assim. Então, Eu quero ouvir primeiro. você quer ouvir primeiro? Então vamos lá. A especialidade da ortopedia, ela é totalmente contra castrar paciente. Não Quer traz... dizer, é uma visão totalmente diferente de outras da tendência, especialidades. Exatamente. E deixando claro que a gente está falando da especialidade. Da especialidade, exatamente. Porque para nós não traz benefício algum. Só trazem malefícios. Só traz malefício, certo? Vamos falar de castração precoce. Vamos supor que a gente castra um paciente com menos de 1 ano de idade, certo? Esse paciente não terminou de crescer, então ele não vai maturar músculo, não vai maturar articulação, não vai maturar osso de forma adequada, certo? Esse paciente ele vai ter uma facilidade maior de ganhar peso, uma facilidade e uma dificuldade maior de perder massa gorda e ganhar massa magra. Então, eu não tenho vantagem nenhuma. Esse paciente é um paciente mais calmo, com menor atividade. Então, ele vai caminhar menos, correr menos, brincar menos. Para mim, da ortopedia, é só prejuízo. Então, a ortopedia veterinária não se posiciona a favor de castrar o paciente. Principalmente aqueles pacientes que têm doença de base genética. Displasia de quadril, não tem indicação. Só vai piorar, vai fazer com que a síndrome chegue de forma mais precoce. Então, para ortopedia, a gente é bem contra castrar. Essa pergunta ela foi bem capciosa mesmo, no sentido de trazer de encontro ao que a gente fala hoje sobre castração. E nós tivemos uma conversa anterior com o Dr. Orleans sobre castração, está até no ar no nosso podcast, falando sobre castração, onde a gente traz outras visões. Porque ligadas a outras áreas da medicina veterinária, tem vantagens, né, algumas vantagens, mas essa pergunta realmente eu trago ela para a gente ter um ponto diferente, um ponto de vista diferente dentro da especialidade. Porque, como o Vitor colocou, dos pontos talvez negativos da castração é o fato da possibilidade de aumento de peso e da diminuição da mobilidade. Eu não sei, sua moça é castrada? Eu nem perguntei. Eu até demorei bastante para castrar ela, assim, foram várias coisas, a gente mudou de cidade, tá? E toda vida que mudava, enfim, aí eu acabava adiando. Mas ela foi castrar só com 11 anos mesmo. Já foi num momento mais longevo dela, da vida dela. Mas é isso, então, hoje a gente vê que existe uma contradição entre as especialidades nesse aspecto. Porque se a gente leva em consideração a parte reprodutiva, a parte hormonal como um todo, a prevenção de câncer, né? A gente ainda deve trazer o Dr. Maurício aqui para falar sobre a parte de oncologia, mas a gente vê que existem vantagens. Na ortopedia existem desvantagens. E aí, o que fazer? Eu imagino que passa na cabeça do tutor, às vezes, quando escuta, né, esse monte de informação. Que decisão tomar, não é? Que decisão tomar. E acaba sendo um contrassenso mesmo falar sobre isso. Eu acredito que vai muito Eu acredito, Rodrigo, que isso, inclusive, é uma evolução da medicina veterinária. Porque isso deixa o tratamento de forma individual. Vai chegar o responsável pelo paciente para você e você vai jogar as cartas na mesa. A gente tem um Golden Retriever de 6 meses. Não justifica castrar, porque a gente tem isso, isso e isso. Não, mas o meu cachorro já tem 2 anos, ele é um SRD, eu só quero pensar na longevidade. Aí justifica. Então, assim, deixar a tratativa, ser honesto com o responsável para ele saber quais são os benefícios e os malefícios de cada área, de cada especificidade. E um paciente X não vai poder, mas o Y pode, sabe? Então, eu acredito que seja um avanço. Né? E aí deixa o tutor muito mais claro do que pode acontecer. Porque muitos dos tutores chegam para fazer a consulta pré-castração dizendo que veio castrar porque dizem que é bom. Isso não é legal. Dizem que é bom, não faz sentido. Você precisa saber o porquê que é bom. Ou saber o porquê que não se aplica para esse cachorro, mas se aplica para esse. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito mais elucidativo, mais informação. E quanto mais informado o responsável tiver, melhor. Porque ele vai estar fazendo as coisas sabendo de tudo que pode ou que não pode acontecer. E que isso é muito assim, né? Porque eu lembro que quando eu adotei a Julie, vários amigos estavam adotando cachorros também. E isso que você falou, realmente, todo mundo ficava falando, não, tem que castrar antes de 1 ano. Parece que era, tipo, a média era 7, 8 meses. E assim, eu não fui na onda, né? Mas assim, se você for meio que sem a informação correta,
você vai tomar a decisão Vai-se embora. Mas você pelo que os amigos acredita, estão fazendo. mas você acredita que até pra gente como médico veterinário, essa informação É uma que premissa. teoricamente é correta é complicado, porque quando eu entrei na faculdade e até eu me formar, né, trabalhando com pouco tempo de formado, a premissa era que tínhamos que castrar os cães e gatos, principalmente as cadelas, tá? Antes do primeiro cio. Então, não só você, quanto eu mesmo, que faz pouquíssimo tempo, né? Então a premissa era essa. Só que a medicina veterinária, ela vem tendo avanços científicos e tecnológicos absurdos que trazem uma outra visão para a gente. Obviamente que cabe a nós, médicos veterinários, estar atualizados de acordo com o que há de mais moderno em termos de literatura Individualizar o científica, né? paciente. Individualizar o paciente e entender que cada paciente pode responder de uma maneira diferente. Mas eu não tiro essa sua dúvida, né? Que para a gente até então era uma verdade. Hoje a gente entende que não é uma verdade absoluta, né? E que isso vai mudando de caso a caso, paciente a paciente. Situação comum que acontece com a gente no consultório. Ah, doutor, eu trouxe ele aqui porque um dash hand, salsichinha, famoso salsichinha. Ah, ele está sem andar ou com a dificuldade arrastando as patas de trás. Há uma semana já levei no médico veterinário, ele passou o medicamento, mas não melhorou. E ele está sem andar, né, arrastando a patinha de trás há uma semana. E aí? Aí é complicado. A gente Caso tá clássico. falando é um caso muito clássico que muitas vezes passa despercebido pelos clínicos gerais e eu não vou, assim, não é que eu não, a palavra não é julgar, mas é difícil comentar sobre isso porque a gente não recebe o treinamento devido dentro da veterinária, né, da faculdade. Mas é um caso de emergência neurológica, a depender da situação. Esse paciente ele precisa de diagnóstico rápido e de possivelmente uma cirurgia de forma rápida, certo? É um Dachau, então é um paciente com predisposição genética a ter doença de disco intervertebral, a famosa hérnia de disco, e as hérnias de disco podem causar paraplegia de forma, como é que eu posso falar, irreversível. Então, se às vezes a gente perde tempo ali, uma semana é muito tempo perdido, certo? Uma semana é muito tempo perdido. Se a gente perde esse tempo, a gente pode piorar o prognóstico, né, a chance de melhora desse paciente. Então, um paciente como esse, se você tem em casa, um Dachau que parou de andar, pelo amor de Deus, leva para ortopedia na mesma hora, certo? Você precisa ir para ortopedista, ele precisa neurolocalizar a lesão, saber em que posição da coluna que está, para solicitar um exame de imagem avançado, como uma tomografia, uma ressonância, e poder dar o direcionamento clínico que esse paciente merece. Às vezes é uma cirurgia de retirada de hérnia de disco. Às vezes é um tratamento clínico um pouco mais conservador. Existem algumas terapias que são muito controversas, mas são muito utilizadas, por exemplo, nos Estados Unidos, que são terapias de repouso forçado. Então, esse paciente fica dentro de uma gaiola durante 3 semanas. São métodos de tratamento. Mas que é uma condição de emergência neurológica, precisa de atendimento rápido, isso com certeza. É bacana, eu comento sobre isso porque é comum o tutor, muitas vezes, medicar o próprio pet. Querer dar um medicamento achando que ele está com dor ou qualquer outra coisa do tipo, ou leva no veterinário que é clínico geral e muitas vezes não tem uma visão mais voltada ao tratamento, e o tempo passa e aquele time do tratamento, a janela se perdeu, né? Então é importante a gente estar alerta a alguns sinais de doenças, como a própria doença do disco intervertebral, as hérnias de disco, tá? Como doenças articulares de maneira geral, fraturas, pacientes que às vezes sofrem traumas e a gente não leva assim tão a sério, achando que é uma besteira, e às vezes é uma fratura séria, uma fratura que pode vir a comprometer a vida futura desse pet. Com certeza. Né? Hoje, a medicina ela evoluiu também, a veterinária, na verdade, ela evoluiu no que diz respeito a implantes, e a gente tem implantes metálicos de aço, titânio, tudo isso. E aquela pergunta clássica, né? Ah, meu pet quebrou a perna, né? Colocou lá uma plaquinha com parafuso. Se ele for para o ar-condicionado, ele vai sentir dor, vai incomodar? Essa pergunta é muito frequente e eu tenho um fato muito, um episódio muito legal assim para mim, né? Para comentar sobre isso. O implante é metálico, então assim, no ar-condicionado ele vai gelar. Existem pets que vão reclamar disso, mas existem pets que vão viver normalmente, certo? A gente vive num país tropical, então esse problema para a gente não tem tanto. Porém, por experiência própria, já tive experiência de acompanhar profissionais em São Paulo,
principalmente o Dr. Eloy, né, lá na clínica dele, e eu vi pessoalmente pacientes que operaram durante o inverno de São Paulo e voltavam mancando porque o implante estava doendo. E aí fazia raio-x, fazia anti-inflamatório, fazia tudo. Quando ia lá, não tem nada de errado. Tá doendo porque tá gelando. Por isso que existe uma premissa de, na teoria, todos os implantes devem ser retirados a partir do momento que eles fizeram o trabalho que eles fizeram. País tropical, clima nordestino desse como o nosso, é mais difícil, não precisa tanto. Agora, como eu atendi um paciente no começo do ano, o paciente que a gente operou no começo do ano, e o paciente veio da Suécia para operar no Brasil. A gente operou, e quando ele voltar para a Suécia e pegar temperaturas de -30, aí essa placa vai doer. Então, eu falei para o tutor, chegar lá, raio-x, 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 consolidou, tira essa placa de imediato. Porque é uma outra didática. Não tem como, ele não vai conseguir sair de casa. Show. Queria fazer um bate-bola aqui, a gente já está chegando nos momentos finais do nosso podcast de hoje, mas um bate-bola aqui de algumas perguntas que são muito comuns. Meu pet manca só de vez em quando. Devo me preocupar? Deve sempre se preocupar. Mancar de vez em quando, essas claudicações intermitentes, elas podem principalmente ligar a problemas de mudança biomecânica. Então, na maioria das vezes, é luxação de patela. Vitor, ele mancou aqui hoje, e aí eu estiquei a perna dele, voltou ao normal, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Mas aí 3 dias depois ele mancou de novo. Não é normal. Se ele está mancando, se ele está não pisando ou se ele está pisando com dificuldade, é um sinal que a gente precisa averiguar. É muito fácil quando a gente fala de medicina humana que você vai falar para o médico tudo que você está sentindo. O animal não. Então, assim, a gente precisa dizer, mesmo que não seja nada, você precisa, e dificilmente não é, você precisa ir ao veterinário para ele assegurar que não é nada. Não, isso aqui é uma besteira. Ou não, isso aqui já é uma luxação, a gente precisa corrigir, etc, etc, etc. Então, não é normal. Show. Pacientes idosos com diagnóstico de osteoartrite, tá? Eles devem manter repouso ou eles podem caminhar? O tutor, até que ponto o tutor, até entrando naquela conversa que a gente estava tendo, né? Até que ponto o tutor deve insistir para esse pet passear ou deve mantê-lo em repouso? Pronto. Para falar de doenças osteoartróticas em pacientes geriatras, né? E a gente entra nesse é contraintuitivo, acho que essa é a palavra. Ele precisa caminhar, ele precisa se movimentar. Se ele não se movimentar, vai acontecer aquilo que a gente comentou lá embaixo. Ele vai acamar. E aí, quando ele acama, né, quando ele deita e não levanta mais sozinho, para eu reabilitar esse paciente é muito mais difícil. Então, eu posso usar artifícios de medicações para que esse paciente tenha uma facilidade de reabilitação. Ele precisa caminhar, mas também eu não vou pegar o meu cachorro e andar com ele 1 hora de forma forçada. Eu vou andar até onde ele aguenta. Aguentou 5 minutos? Ótimo. Passou a semana com ele 5 minutos. Semana que vem eu vou tentar 6 para ver se ele aguenta. Provavelmente ele aguenta. E aí eu vou aumentando, de degrau por degrau. Você não chega na academia e pega logo o peso de 100 quilos. Você pega o de 10 e aí você vai aumentando. Com o cão é mais ou menos a mesma coisa. Pergunta-chave. Suplementos como condroitina, glucosamina, ômega 3, colágeno, funciona ou é só marketing das empresas? Não é só marketing das empresas. A gente tem também, é meio que um contrassenso, porque nem a medicina humana consegue dispor de literatura que afirme que isso funciona de uma forma maravilhosa, etc, etc, etc. Não tem. Porém, na prática clínica, tanto de médicos humanos, que eu tenho colegas ortopedistas humanos, quanto colegas veterinários, a gente vê que o paciente realmente melhora. Então, a gente vê na prática clínica o efeito. Vitor, Efeito placebo? Não dá pra acredito dizer, que não. né? No cachorro, eu acho que não. No ser humano, não sei, mas no cachorro, eu tenho pacientes que evoluíram só com suplementação. Pacientes que a gente começou a entrar com ômega 3, colágeno hidrolisado tipo 2, condroitina, glucosamina, obviamente não isolado, nunca isolado, são suplementos, mas que tiveram uma melhora na resposta locomotora sem a gente entrar com terapias muito agressivas de medicação, de cirurgia, nada do tipo. Então, está aqui a nosso dispor e a prática clínica fala para a gente que funciona. Independente de ter artigos que falam que funciona, falam que não funciona, a prática clínica mostra que funciona. Os resultados mostram que funciona.
a gente utiliza. Não tem um paciente que eu não passe, assim, é muito difícil eu não passar um suplemento desse, porque é muito bom. Gosto só de abrir uma ressalva em relação a esse assunto, porque assim como na farmácia humana, né, com a disposição de nutracêuticos humanos, é importante a gente procurar empresas de referência, empresas de qualidade e que garantam realmente que aquele produto ele vai ter uma eficácia, porque a gente sabe que na verdade tem muita coisa sendo vendida aí que não faz efeito nenhum, tá? Mas a gente sabe que tem empresas idôneas, honestas, que realmente fazem estudos e oferecem produtos de qualidade para serem oferecidos para os nossos pets. E para a gente encerrar aqui, piso liso é realmente um vilão? É um vilão. Piso liso é um vilão. Sabe aquele cachorrinho pequeno que você joga a bola dentro do apartamento e ele derrapa dentro de casa? Pronto, ali é para se machucar. Imagina que você vai jogar futebol de sabão. É a mesma coisa. Você vai se machucar. Então, se eu tenho um paciente com uma luxação de patela, se eu tenho um paciente com uma displasia de quadril, alguma coisa do tipo, uma doença articular degenerativa, eu tenho muito mais propensão a esse paciente se machucar. Muito mais. Então, o piso liso ele é um vilão. E o piso liso, que é o fator ambiental, é colocado para a gente, como tratamento multimodal, como um dos principais pilares para a reabilitação. Eu tenho certeza que a sua cachorra tem dificuldade de levantar porque na sua casa é porcelanato. Mas se você colocar um piso moeda, um tatame de EVA, ela vai se levantar muito mais fácil. Porque ela não vai deslizar. Porque o piso dá o atrito que ela não tem mais no quadril. Certo? Então, entra como um dos fatores principais para a gente conseguir que reabilite esse paciente. E depois que a gente conseguir reabilitar, ele vai levantar com mais facilidade, mesmo no piso liso. Mas enquanto isso, a gente precisa emborrachar o chão. Show, muito bacana. Como é que eu vou fazer lá em casa? Como é que eu vou fazer lá em casa? Mudança na sua rotina a partir de agora. Bom, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui hoje, por conversar conosco, dizer que foi aula, né? Assim, o teu conhecimento é absurdo, muito bacana falar de ortopedia. Eu acredito que, com certeza, se gerou muitas dúvidas, né? E a gente vai ainda responder essas dúvidas, né? Então, vou comentar já sobre isso. Mas antes de encerrar, eu queria, Natália, que você deixasse suas considerações finais, deixasse um recado para quem está nos assistindo, né? E depois, na sequência, o Vitor, por favor. Sou muito grata, né, pelo convite, mais uma vez, agradeço. E realmente, assim, muito elucidativo, muito... dá para ver que vocês realmente têm muito conhecimento para compartilhar, né? E nós, como tutores, né, a gente precisa, né, desses esclarecimentos para cuidar melhor, realmente, dos nossos bichinhos. Show. Então, Vitor. Cara, só agradecer mesmo o convite, né? Eu fico muito feliz de poder participar. Você é uma pessoa que esteve sempre presente na minha caminhada, né, profissional e sabe o quanto eu me dedico e me esforço para dar o melhor para os meus pacientes. Então, realmente agradecer aqui todo mundo, agradecer a sua presença também, Natália. Depois a gente pode até conversar melhor se você quiser da parte clínica, né? E é isso. Quem quiser me procurar para um atendimento, tirar dúvidas, né? Eu faço atendimento principalmente no Hospital Guararapes Vet Center, né? A gente já está lá desde que abriu. E também sou cirurgião sócio fundador da Nova, que é uma empresa de ortopedia veterinária volante. Então é só entrar em contato aí nas redes sociais. Acredito que vai ficar em algum canto aí na descrição. E a gente já consegue marcar esse atendimento e tentar promover um pouco mais de qualidade de vida para o pet de vocês. Muito bacana, tivemos uma aula hoje aqui sobre ortopedia veterinária, então muitas informações de relevância, muito contrassenso, na verdade, muita coisa que veio a somar com o dia a dia dos nossos pets. Então, você que está nos assistindo, segue a gente no nosso canal, Tempo FM Oficial, segue a gente lá, assiste o podcast, divulga para mais pessoas, para que a gente possa ter uma abrangência maior, porque com certeza são temas de relevância e são temas que podem chegar e ser a dúvida de alguém, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo episódio do nosso Tempo Pet. Tempo Pet Podcast. Oferecimento: Hospital Guararapes Vet Center, o melhor hospital veterinário 24 horas do Ceará.